Mateus 26. Mateus 26, estou aqui com a minha Bíblia já aberta. Eu leio na versão NVI e vou ler a partir do verso de número 36. Mateus 26, 36. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Disse Jesus para os discípulos: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Vamos orar? Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua graça sobre nós. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus em nosso lugar. E nos ajude a refletir, a compreendermos um pouco mais desse sacrifício, especialmente nesses dias em que nós somos chamados a lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Fale conosco, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto aqui, ele conta essa história, essa preparação, né? Esse momento, esse dia antes da crucificação, né? A quinta-feira, o dia que antecedeu a crucificação. Jesus, ele deixou 8 de seus discípulos reunidos e levou consigo para um pouco mais adiante apenas os 3 mais próximos, os mais chegados, Pedro, Tiago e João. Eles estavam com ele. Em determinado momento, Jesus, ele se afasta inclusive dos 3 discípulos. E ele se afasta para orar, ele se afasta para clamar ao Pai, para falar com Deus, para falar com o Pai. E ele se afasta. E antes de se afastar, ele compartilha com os discípulos que ele estava experimentando profunda tristeza, né? A sua alma estava em intensa agonia. E Jesus, ele compartilha isso com os seus discípulos. O texto bíblico que nós acabamos de ler, ele traz a expressão tristeza mortal. Jesus estava muito próximo da morte. E por ser humano, né, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então, por ser humano, por ser homem, ele se percebeu sim fragilizado, ele se percebeu sim entristecido diante do que iria lhe acontecer. E ele compartilha isso com os seus discípulos. Olha, eu estou profundamente triste, minha alma está em agonia, está angustiada. E porque ele percebe, não porque ele percebe, mas porque Jesus está agora diante de algo que todos nós um dia vamos enfrentar, né? Porque a morte, ela é esse inevitável da vida humana. A morte é o inevitável da vida humana. Todos nós, em algum momento, iremos sermos atingidos por ela. Ou quando nós morremos, ou quando morrer pessoas próximas de nós. A morte é esse inevitável da vida. Não há como fugir, não há como se esconder. Contudo, Jesus, ele tinha consciência que a sua morte não era algo prematuro, não era algo que estava acontecendo antes do tempo, não era algo que estava acontecendo de maneira indesejada ou de maneira antecipada. Jesus sabia que era o tempo, que era o dia, que era o momento, que estava próximo, que era necessário.
Ele sabia que esse cálice vinha do próprio Pai, vinha do Pai eterno, o Pai dos céus. Então por isso a sua oração, em meio à sua angústia, em meio à sua tristeza, né? Jesus ele ora ao Senhor dizendo: se possível, afasta de mim esse cálice. E essa oração de Jesus traz novamente à tona que a vida de Cristo só poderia ser entregue de maneira voluntária. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 10, versos 17 e 18, nós vemos Jesus dizendo o seguinte: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Ou seja, Jesus está dizendo, eu dou a minha vida. Eu mesmo, voluntariamente, entrego a minha vida. Então, essa oração, se possível, afasta de mim esse cálice. E o complemento dela, quando Jesus diz, olha, mas contudo não seja o que eu quero, sim aquilo que o Senhor quer, evidencia que a entrega de Jesus precisava ser voluntária, e ele foi até o fim. Jesus ele sabia que o cálice do qual ele haveria de beber, era o cálice da ira divina. E era a ira divina que cairia sobre si, que cairia sobre os seus ombros, quando ele tomasse o pecado de toda a humanidade, quando ele tomasse o julgamento, a punição do pecado da humanidade. Ele tinha consciência de que era um cálice amargo, mas ele sabia que ele haveria de beber. Ele sabia que por amor a Deus, o Pai, por amor a nós, ele haveria de beber, para que nós pudéssemos ter conexão com o Pai. E por isso, por conta desse amargor, que essa tristeza foi tão profunda, e foi tristeza de morte. E por isso Jesus repetiu 3 vezes o mesmo pedido: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pai, se não for possível que o Senhor afaste de mim esse cálice sem que eu o beba, então que o Senhor faça a tua vontade. Por isso ele repete essa oração 3 vezes. O texto diz que 3 vezes Jesus orou com as mesmas palavras. Contudo, mesmo clamando ao Senhor, mesmo diante de sua agonia, Jesus ele se submete à vontade absoluta do Pai. Ele obedece ao Pai, ele cumpre com a sua missão. Ele diz, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, Senhor. E repete depois da segunda oração, faça-se a tua vontade. E assim também ele fez na terceira oração. Ele se entrega a Jesus, ele se entrega a Deus o Pai, para que o Pai realize a vontade dele, e a vontade do Pai era resgatar toda a humanidade através do Filho. Jesus ele experimentou essa tristeza de morte, Jesus experimentou esse dia difícil, esse dia em que ele traz amigos para perto e os amigos são vencidos pelo sono, ele convida amigos para a vigília e os amigos não conseguem ficar acordados orando por ele, mesmo diante do fato de Jesus compartilhar, olha, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui, vigiem comigo. Jesus está abrindo-se para os seus discípulos e revelando o seu lado humano, olha, estou triste, estou profundamente triste, estou passando por uma angústia muito profunda, e eu preciso da ajuda de vocês, eu quero que vocês orem comigo, orem por mim, intercedam comigo, intercedam por mim. Mas o sono vence os discípulos, né? Então nesse dia de vigília, Jesus ele percebe que foi um dia de solidão, de estar sozinho, de não estar amparado pelos seus amigos. Ele experimenta a tristeza de morte, e o dia que antecedeu a sua morte foi esse dia de agonia. A quinta-feira santa foi esse dia de vigília. A quinta foi dia de clamar e chamar amigos para clamar por ele e com ele. A quinta também foi dia de se perceber sozinho, já que os discípulos, seus grandes amigos, seus melhores amigos, foram vencidos pelo sono. Mas também a quinta foi dia de discernir. A quinta foi dia de discernir a vontade do Pai. A quinta foi dia de discernir a vontade do Pai e se submeter a essa vontade completamente. A quinta, ela antecede o dia mais doloroso da história humana. A quinta-feira antecede o dia mais doloroso da história humana. Mas graças a Deus que a semana não se encerra na quinta.
Apesar da quinta-feira ter antecedido o dia mais sombrio e mais triste da história humana, a semana não se encerrou na quinta-feira. A solidão e a tristeza que Jesus experimentou na quinta não foram os únicos sentimentos vivenciados por ele. Tiveram outras sensações. Outros sentimentos também foram aflorados em Jesus. Mas primeiro, a quinta. A quinta nos lembra de como é quando nós nos sentimos sozinhos, quando nós nos sentimos só. A quinta nos lembra da tristeza que a morte pode causar e causa em todos nós. A quinta nos lembra dessas coisas. A quinta nos lembra da necessidade de vigiar, de estar atento, de estar orando, de estar conectado com Deus, sabendo que nós não temos conhecimento de quando Ele virá novamente. A quinta é o dia da vigília, é o dia de nos lembrarmos da importância de vigiarmos e orarmos. Nos lembra da tristeza, né, que a morte pode causar e causa. Nós precisamos orar para que o Senhor nos ensine que mesmo diante da mais profunda agonia, nós ainda podemos nos retirar para clamar ao Senhor. Mesmo diante da mais profunda agonia, da mais profunda tristeza, da alma mais abatida, nós ainda podemos nos retirar para orar e clamar ao Senhor. Mas ao clamar, nós precisamos estar prontos para obedecer à vontade de Deus e para que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida. Independente do quão amargo é o cálice que nos será proposto. Nós devemos estar dispostos, disponíveis, desejosos em obedecer à vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus, independente do quão amargo seja o cálice que Ele nos propor. A vontade de Deus deve prevalecer. Então a quinta é esse dia de medo, esse dia de ansiedade. A quinta é esse dia de espera, é esse dia de consciência da proximidade da morte. A quinta-feira é esse dia da vigília, é esse dia de se sentir só, mas é o dia de se conectar a Deus e perceber de que não está só. É o dia de se conectar a Deus e se perceber protegido por Ele, amparado por Ele, sabendo que o plano dele, ele não se encerra antes de ser concluído. Por isso a semana não acabou na quinta. Vamos orar? Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra e muito obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nos lembre do Teu amor, nos lembre da Tua graça. Deus, nos lembre de permanecermos vigiando, orando, atentos, cientes de que nós precisamos estar próximos em intimidade profunda com o Senhor, Pai. Nos lembre da necessidade de estarmos vigiando, de permanecermos em vigília, diante de toda a agonia que pode nos envolver, para que nós não sejamos vencidos pela ansiedade, para que nós não sejamos vencidos pelo medo, pela angústia da nossa alma, pela tristeza de morte que às vezes nós sentimos. Não permita, Deus, que esses sentimentos se sobressaiam em nós, mas nos ajude e nos lembre de permanecermos vigilantes para que nós sejamos lembrados também da Tua presença, mesmo diante da angústia, mesmo diante do medo, mesmo diante da agonia. O Senhor se faz presente, o Senhor está presente, o Senhor cuida de nós. Obrigado por isso, Deus. Obrigado por isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Hoje é quinta-feira e a semana não acaba aqui. Hoje é dia de vigília, hoje é dia de olhar para o alto, olhar para Deus, perceber-se amado, cuidado, protegido, amparado e ser abastecido de esperança, porque algo vai acontecer. O Senhor virá. Em nome de Jesus, o Senhor virá. Nós cremos nisso. Deus te abençoe. Deus é bom. Deus é bom e sabe amar.